Você não está aqui por acaso. Talvez você tenha dado play neste vídeo procurando uma palavra, ou talvez essa palavra tenha te encontrado. Se o seu coração já está cansado de tantas tentativas, se você já se perguntou se Deus ainda se importa, então fique comigo até o fim, porque o que você vai ouvir agora pode ser o início do seu chamado, e se em algum momento essa mensagem tocar seu coração, inscreva-se no canal A Voz do Coração e deixe seu like. Isso faz com que essa voz alcance mais pessoas que, como você, estão buscando uma resposta. Agora respira, silencie o barulho de fora e ouça. Filho, filha, você sabe o que existe antes de Deus falar com alguém? Silêncio. Às vezes, muito silêncio. Às vezes, tanto silêncio que a alma se convence de que foi esquecida. Moisés conhecia esse silêncio. Por 40 anos, ele viveu no deserto. Não o deserto físico apenas, mas o deserto interior. Aquele onde a gente enterra sonhos, esconde feridas e caminha sem rumo certo. Ele já tinha sido alguém importante. Um príncipe, respeitado, temido, mas também foi um assassino, um fugitivo, um homem quebrado. E, por muito tempo, ele achou que Deus havia desistido dele. Ou pior, que nunca realmente o escolheu. Quantas vezes você também já pensou isso? Quantas vezes olhou para o seu passado e achou que aquilo te desqualificava? Quantas vezes se viu parado, com medo de voltar e sem forças para seguir? Foi nesse lugar de exílio emocional que Moisés estava. No meio da rotina, da poeira, das ovelhas, da solidão. Foi ali que a sarça começou a queimar e ele não entendeu. Porque quando a gente acha que Deus está em silêncio, quando a gente se acostuma a viver sem direção, qualquer sinal de luz assusta. Mas a verdade é que Deus sempre esteve ali, esperando o momento certo, esperando o coração ficar pronto, esperando o deserto fazer efeito. E naquele dia, no meio de nada, no meio do esquecimento, Deus chamou Moisés. Não foi no palácio, não foi no auge, foi no deserto, foi no cansaço. Foi quando Moisés já não acreditava mais em si. Filho, filha, se você está no silêncio agora, se sente esquecido, desacreditado, desacelerado, não significa que Deus te abandonou. Significa que talvez a sarça está prestes a queimar. Você já sentiu como se algo dentro de você estivesse aceso, mas ao mesmo tempo você não se sentisse pronto? Como se uma parte sua soubesse que há um propósito, mas outra parte tivesse medo, insegurança, dúvidas demais. Moisés conhecia exatamente esse sentimento. Ele estava cuidando das ovelhas, como fazia todos os dias. Mais um dia igual aos outros, mais um silêncio seco, mais um passo sem direção. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Um arbusto começou a queimar. Fogo vivo, chamas intensas, mas sem consumir a planta, sem virar cinzas. Moisés se aproximou. Curioso, porque quando Deus quer falar com você, ele acende sinais até no chão que você pisa. E quando ele chegou perto, a voz veio. Aquela voz. A voz que reconhece seu nome, mesmo quando o mundo já esqueceu. A voz que conhece sua história, mesmo quando você tenta apagá-la. A voz que chama você, mesmo quando você já parou de se chamar de capaz. Moisés, Moisés, não era só um chamado. Era uma lembrança, um toque na identidade. Um sinal de que o plano de Deus não tinha expirado. Quantas vezes você já sentiu que o tempo passou? Que você perdeu o momento certo, que as oportunidades se foram, que errou demais para ser chamado de novo. Mas aqui está a verdade. Se a sarça ainda queima, então Deus ainda está falando. Talvez a chama esteja aí dentro, você sente, mas tem medo. Medo de não dar conta, medo de falhar, medo de ser só ilusão. Mas foi exatamente nessa hora que Deus olhou para Moisés e disse: tira as sandálias dos pés,
porque o lugar onde você está é santo. O que isso quer dizer? Quer dizer que não importa onde você está agora, se é um deserto, se é um campo vazio, se é o fundo do poço, quando Deus chega, o lugar muda e você muda junto. Você não precisa estar pronto, você só precisa estar disponível, porque quem capacita é Ele. Quem transforma o fraco em libertador é Ele. Quem usa o improvável para escrever história é Ele. Essa mensagem é para quem está vivendo no meio do silêncio, mas com o coração inquieto. Para quem sente que tem um chamado, mas acha que não é suficiente. Deus sabe que você duvida de si, mas Ele também sabe o que colocou dentro de você. E a sarça, essa chama que você sente no fundo da alma, ela não vai se apagar. Ela é o sinal de que Deus ainda está chamando. Mesmo que você se ache incapaz, mesmo que o passado grite, mesmo que você diga, não sou eu, foi o que Moisés disse. Mas Deus já tinha decidido. E talvez, só talvez, essa seja a sua sarça, essa mensagem, esse momento, esse vídeo. Não ignore o fogo, porque se Deus está chamando, então, não importa o que o mundo pensa, você foi escolhido e a sua missão ainda está de pé. É estranho, não é? Deus aparece, fala, chama pelo nome, entrega uma missão e ainda assim, a resposta é medo. Foi isso que aconteceu com Moisés. Mesmo com a sarça ardendo, mesmo com a voz divina ecoando, a primeira coisa que ele fez foi olhar para si mesmo e tudo o que conseguiu ver foram limitações. Quem sou eu para libertar um povo inteiro? E se eles não acreditarem em mim? Eu nem sei falar direito. Você já pensou assim? Mesmo quando tudo parece apontar para um propósito, mesmo quando algo dentro de você queima por um chamado maior, a voz da insegurança vem com mais força. Ela diz, você não é capaz. Você vai falhar de novo. Tem gente melhor. Você não tem preparo. Você não é o suficiente. Mas sabe o que Deus responde diante disso? Eu estarei com você. Não é sobre ser o melhor. Não é sobre ser perfeito, não é sobre não errar, é sobre confiar em quem está com você. Moisés tentou fugir, tentou convencer Deus de que ele tinha escolhido errado, mas Deus não muda de ideia baseado nos nossos medos. Ele olha o coração, ele vê além das desculpas, ele enxerga o que a dor tentou esconder. E mesmo quando Moisés disse, mas eu sou pesado de língua, Senhor, Deus respondeu com paciência. Quem fez a boca do homem? Foi como se ele dissesse, você está reclamando da ferramenta, mas esqueceu que quem criou foi eu. Quantas vezes você já se bloqueou? Não por falta de fé em Deus, mas por falta de fé em você. Essa é a dor que muita gente carrega em silêncio, a dor de não se sentir capaz. A missão está ali, o chamado está ali, a oportunidade, a porta, a voz, o sinal, mas o coração recua, por causa de marcas antigas, por causa de falhas passadas, por causa de vozes que um dia disseram, você nunca vai conseguir. Hoje, essa mensagem chega para você como a sarça chegou para Moisés. Não para te obrigar, mas para te lembrar. Você não foi chamado por acaso. Você foi escolhido com intenção. E o Deus que chama, capacita. Ele sabe das suas falhas. Ele conhece seus traumas. Ele viu quando você travou, quando quis fugir, quando quase desistiu. Mas Ele também sabe o que colocou dentro de você. E é por isso que o chamado continua. Não se esconda atrás do medo. Não fuja da missão, não sabote o propósito, porque mesmo que você ainda duvide de si, Deus não duvida. Você já se sentiu culpado demais para ser usado por Deus? Talvez por causa de algo que fez ou deixou de fazer. Palavras que disse no impulso, decisões que não teria tomado se estivesse bem, pecados que te marcaram, erros que ainda hoje te assombram. A verdade é que muita gente desiste do propósito por não conseguir perdoar a própria história. E foi assim com Moisés também. Antes de se esconder no deserto, antes da sarça queimar,
Antes de ouvir a voz de Deus, Moisés cometeu um erro grave, um erro que o fez fugir, um assassinato. Ele tentou fazer justiça com as próprias mãos. Acreditava que estava certo, mas não estava pronto. E quando percebeu o que fez, correu. Fugiu do Egito. Fugiu da culpa. Fugiu de si mesmo. E por 40 anos, viveu como quem carrega um rótulo invisível, inútil, desqualificado, esquecido. Quantas pessoas vivem assim hoje, com o passado colado nas costas como uma sombra, com a sensação constante de guerrar foi o fim. Mas aqui está a beleza da graça. Deus não escolhe os perfeitos. Deus restaura os quebrados, insiste nos que o mundo descartou. Deus sabia da história de Moisés, cada detalhe, cada falha, cada cicatriz. E mesmo assim, ele chamou, não porque Moisés era santo, mas porque ele estava quebrado o suficiente para ouvir, ferido o suficiente para obedecer, humilde o suficiente para não depender de si. Você já parou para pensar que talvez as feridas que você carrega são o que te tornam pronto? É através das suas quedas que você entende o valor da mão que levanta. É por ter experimentado o fundo que você vai saber guiar outros até a superfície. É por ter conhecido a vergonha que você saberá acolher quem vive na culpa. Deus não apaga o seu passado, Ele ressignifica. Ele pega tudo o que era motivo de acusação e transforma em lição, em ponte, em ferramenta. Foi por isso que Ele chamou Moisés. E é por isso que Ele está chamando você também. Seu passado não te desclassifica, Ele te prepara. Não é a história que te define, é o que Deus pode fazer com ela. Existe uma diferença entre ter um chamado e acreditar que é possível cumprir esse chamado. Moisés ouviu o que Deus queria dele. Uma missão clara, grandiosa, impossível aos olhos humanos. Vá libertar o meu povo. Fale com o faraó. Conduza uma nação inteira para fora da escravidão. E o que Moisés fez? Se encolheu. Ele olhou para a missão, depois para si mesmo, e viu um abismo entre os dois. Como alguém como ele, um homem marcado pelo fracasso, com medo, com limitações na fala, desacreditado, poderia ser o instrumento para algo tão grande? Então, Deus responde com uma frase que muda tudo. Eu estarei com você. Simples, direta, definitiva. Não importa o tamanho da missão, o peso do desafio ou o medo que se esconde por trás da insegurança. Quando Deus está com você, nada mais precisa fazer sentido. Essa frase não era só uma promessa, era o próprio plano. Moisés não teria que convencer o faraó com argumentos perfeitos, nem mover multidões com a força do seu carisma, nem caminhar sem direção. Ele só precisaria obedecer, porque a presença faria o impossível acontecer. Você já se sentiu assim? Chamado, mas travado, desejando dar o passo, mas com medo de cair? Sentindo que tem algo grande te esperando, mas paralisado pelo medo de falhar? Então escute essa frase como se Deus estivesse dizendo agora, direto para você: eu estarei com você. Essas palavras não são teóricas, elas carregam peso, elas carregam poder, porque a presença de Deus não é apenas companhia, é sustento, é direção, é força onde não há mais força. É luz onde tudo parece escuro. É coragem no meio da fragilidade. Foi a presença de Deus que abriu o Mar Vermelho, que guiou o povo com nuvem e fogo, que alimentou no deserto, que sustentou Moisés até o fim. E é essa mesma presença que está disponível hoje. Você não vai sozinho. Você nunca esteve sozinho. E mesmo quando ninguém acreditar, mesmo quando você vacilar, mesmo quando o medo quiser gritar mais alto, Deus estará com você. Essa é a diferença entre alguém que apenas ouve a missão e alguém que vive o chamado. Não é sobre confiança em si mesmo, é sobre confiança em quem caminha ao seu lado.
Então, respira fundo. Dê esse passo, mesmo que tremendo, mesmo que incerto, porque a presença já foi liberada e onde Deus está, tudo muda. Muita gente acredita que Deus chamou Moisés para libertar o povo. E é verdade. Mas essa não era a única libertação que estava acontecendo, porque antes de tirar o povo do Egito, Deus estava tirando o Egito de dentro de Moisés. Estava libertando um homem que vivia prisioneiro de culpas, de traumas, de medo, de insegurança, de um passado que ele achava que o desqualificava para sempre. A missão de Moisés não era só guiar outros, era voltar a acreditar em si mesmo. Voltar a confiar que Deus ainda podia usar alguém falho. Voltar a crer que o propósito ainda existia. Voltar a enxergar a própria identidade, não pelas marcas do passado, mas pela promessa que o céu já tinha escrito. E essa é a mesma missão que hoje alcança você. Talvez sua vida inteira você tenha achado que não era mais tempo, que já era tarde, que você perdeu o chamado, que errou demais, que foi esquecido. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer sem rodeios, a missão ainda está de pé, o chamado ainda está vivo. E você ainda é parte do plano. Pode até parecer que o tempo passou, pode parecer que você foi substituído, que aquela chama que um dia ardeu no seu peito foi apagada, mas ela ainda queima. A sarça ainda está acesa. A voz ainda chama. E mesmo que você tenha desacreditado, Deus nunca desacreditou de você. Essa jornada com Moisés nos ensina que não existe lugar tão distante onde Deus não possa te alcançar. Não existe erro tão grande que Ele não possa restaurar. Não existe dor tão antiga que Ele não possa transformar em cura. E, acima de tudo, não existe ninguém tão quebrado que não possa ser usado para libertar outros. Moisés achava que estava guiando um povo para fora da escravidão. Mas a verdade é que ele também estava sendo conduzido à própria liberdade, e agora é sua vez. A dor que você viveu, as experiências que te marcaram, a vergonha que te calou, tudo isso será usado, não como desculpa, mas como ponte, como chave, como testemunho. E quando você começar a andar, mesmo com medo, quando começar a falar, mesmo com gagueira, quando obedecer, mesmo com dúvidas, milagres vão acontecer, portas vão se abrir, cadeias vão cair, outros vão ser libertos, não só pelo que você fala, mas por quem você se tornou. A sarça ainda queima, o céu ainda chama, e o mundo ainda precisa do que há em você. Se essa mensagem falou com você, se você sentiu que Deus reacendeu algo aí dentro, se inscreva agora no canal A Voz do Coração. Ative as notificações e deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outros corações. Comente. Aqui embaixo, eu ainda sou parte do plano, e compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que o chamado de Deus nunca caduca. Você não foi esquecido. Você foi separado. E a missão ainda está de pé.